Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre como funciona, né, esses novos relatórios, como ele pode estar te ajudando aí no dia a dia, na emissão, né, dos seus próprios relatórios com os dados do sistema, evitando aquele monte de folhas, né, tirar relatórios que vai sair várias páginas e no final não vai, né, chegar talvez uma decisão concreta do dado que você quer analisar. Então eu vou estar mostrando aqui como que funciona esses novos relatórios, né? Como eu comentei no texto lá, são relatórios, né, extraídos dos dados do próprio sistema, né? Então não significa um sistema novo, e sim dados extraídos do sistema que a gente conecta nesses dados e mostra através desses relatórios mais dinâmicos, né, na tela, com gráficos, fundos coloridos, né, enfim. Fica uma forma mais agradável de estar analisando a informação e também fazendo comparações, né, com os dados. Então, como eu expliquei, aqui o que eu vou estar mostrando para vocês é só um exemplo, né, do que pode ser feito, inclusive a questão de definição de dados, layout, as cores aqui, a posição de cada gráfico, o dado que está sendo analisado. Tudo isso daqui é só um exemplo, né? Então nossa intenção é estar conversando com cada um dos clientes que estiver interessado em estar analisando dessa forma aqui, coletando, né, quais são as principais análises, quais os dados que vocês gostariam de estar analisando, para a gente fazer, né, a montagem dos layouts e dos gráficos de acordo com os dados que são interessantes para vocês, né? Procurar trazer insights, né, com esses dados aqui de uma forma mais dinâmica, né? Então vamos lá, nesse painel que a gente fez uma tela inicial, né, como se fosse um menu, onde você vai ter acesso aqui a todas as páginas do relatório. Então aqui nós fizemos um geral, né, mas a gente sabe que cada um pode ter o seu grupo, né, de relatórios distinto, né. Alguns vão querer só ver a parte de faturamento, outros só a parte de serviços, né, outros podem estar querendo ver só o financeiro. Então nesse aqui é só um exemplo, né, com todas as páginas praticamente aí possíveis, mas não com todas as formas possíveis, né? Como eu falei, tem diversas formas de estar fazendo esses relatórios. Então nesse aqui eu criei um menu lateral aqui com todas as páginas, então você pode estar navegando em cada uma das páginas aqui diretamente, ou acessando a primeira e depois indo, né, página por página em cada uma. Então aqui a gente coloca também, importante, né, quando esse dado foi atualizado. Os nossos relatórios hoje ele pode ser atualizado até 8 vezes por dia, né? Geralmente o pessoal vai analisar aí com a informação até o dia anterior, D-1 que a gente fala, mas é possível colocar o relatório para atualizar até 8 vezes por dia. Como funciona isso, né? Ele vai ficar conectado, vai ter outros programas que vão estar extraindo dados do sistema, guardando numa pasta. E essa ferramenta ela fica conectada nesses dados e atualizando, né? Então ela pode atualizar até 8 vezes por dia. Mas geralmente o pessoal atualiza 1 ou 2 vezes por dia e acessa informações com base no dia anterior. Vamos lá. Aqui nós colocamos aqui uma página inicial como faturamento, né? A gente sabe que cada empresa tem um processo, né? Tem empresa que olha o faturamento como se fosse nota fiscal mesmo, tem empresa que olha como pedido de venda, tem empresa que faz como venda e até mesmo orçamento, né? Então, como eu falei, cada empresa tem a sua configuração no banco de dados e a gente vai estar conversando com cada um especificamente para pegar qual é o principal processo, né, que a gente vai trazer, como aqui o faturamento. A gente sabe que tem empresas que nem tudo que é feito venda, né, vamos dizer assim, é feita a nota fiscal, então a gente consegue separar, por exemplo, o que foi de venda total e depois só a parte fiscal, que é como está nesse exemplo aqui, ó. Então aqui eu estou pegando com base o pedido de venda de uma base de dados, né, fictícia aqui, e eu estou somando todos os pedidos de venda, né, dessa empresa. Então aqui o relatório ele tem todos os filtros, né, a gente consegue, no caso aqui esse banco de dados é um banco multi-empresa, então eu posso estar filtrando aqui informações só da empresa 1, só da empresa 2, ou juntando essas informações de todas as empresas, dependendo do tipo de informação que você quiser visualizar. Você vai separar por empresa ou juntar essas informações com as duas empresas, caso a sua empresa tenha duas empresas no mesmo banco de dados, né?
Então vamos simular aqui que eu quero ver informações da empresa 1 referente ao ano de 2022, por exemplo, né? Então todos os filtros aqui, olha, são dinâmicos, né? Como eu filtrei aqui 2022 da empresa 1, tudo que está me mostrando aqui são informações, né, do ano de 2022 da empresa 1. Então aqui eu tive 787 pedidos, num faturamento aqui de 5.240.000. Aí eu venho aqui e comparo com o ano anterior, né, o período anterior. Então tudo que eu estou filtrado aqui está relacionado a 2022. Eu posso depois, dentro de 2022, falar assim, não, eu quero ver somente janeiro de 2022. Então eu clico aqui, todo o gráfico vai se restabelecer, né, para janeiro de 2022. Então se eu olhar aqui, janeiro de 2022, eu tenho um número. Se eu marcar 2022 inteiro aqui, eu tenho outro número. Então tudo que é filtrado aqui na tela, o relatório inteiro se comporta de acordo com o filtro, né? Vou estar mostrando um pouquinho com mais detalhes depois aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um faturamento de 787 pedidos, 5.240.000. O ano anterior, nesse mesmo período, teve um faturamento de 4.350. Então eu tive um aumento, né, nesse ano em relação ao ano anterior de 20%. O custo desse pedido, né, se você tiver lá o cadastro do produto com os custos, tudo certinho, as margens, né, a gente consegue apurar qual foi o seu custo bruto, a sua margem, né, bruta também em relação ao custo e às vendas, né. Então, por exemplo, aqui, nesse período eu tive em todos os meus pedidos um total de custo de 3.750. Esse custo representa 71% do meu faturamento. O ano anterior, né, no caso 2021, o meu custo foi de 2.834.000. Então eu tive um aumento, né, de 32% no meu custo. Apesar de ter aumentado, né, o faturamento, obviamente eu também aumentei o meu custo. Então a gente consegue estar fazendo esse tipo de análise também. E a mesma coisa com o lucro aqui, ó. Qual foi o lucro perante ao preço de custo de todos esses itens que foram vendidos. Então eu tive aqui um lucro de 1.490, isso representa 39% de margem bruta, né? O ano passado o meu lucro foi de 1.516, então eu tive uma queda aqui, uma leve queda, nesse caso aqui de 1.71%. E aqui a gente começa a mostrar via gráficos, né? Comparando o faturamento atual com o faturamento anterior. Então se eu parar em cima do gráfico aqui, ele me mostra, ó, quantos pedidos, qual foi o faturamento, qual foi o ticket médio do ano de 2022, qual foi o lucro, né? Então aqui eu posso estar também baixando esse nível que a gente fala, né? Aqui eu estou no caso do nível de ano, eu posso vir aqui descer para o nível de mês, dependendo do gráfico é possível descer para trimestre, para mês, para dia, né? Então vai de acordo com cada cliente. Então aqui eu estou com um gráfico, ele está pequeno aqui nessa tela, né? Mas eu posso estar olhando aqui ou fazendo um gráfico maior, se a sua intenção for analisar esse período com mais detalhes, né? Por exemplo, aqui eu vou mostrando janeiro, fevereiro, então ele vai comparando, né, o ano atual com o ano anterior. Então é possível estar fazendo essa análise. A mesma coisa com o custo, eu coloco aqui em cima qual foi o meu custo, o custo geral, o custo comparando ao ano passado. A mesma coisa com o lucro, eu posso fazer uma comparação com esse lucro, né, em relação ao ano passado. Então todos esses gráficos eles ficam responsivos, né? Por exemplo, se eu estou aqui olhando esse mesmo faturamento, né, o total desse faturamento, eu quero agora ver por cliente, quais foram os meus melhores clientes, né? Então ele vai estar mostrando aqui. Só é importante falar aqui, ó, que vocês estão vendo aqui cliente e código, né? Vocês vão estar vendo aí vendedor e código, fornecedor e código. Por quê? Porque esse aqui é um gráfico, é um relatório, né, de demonstração. Então os dados estão todos mascarados, obviamente por causa de proteção de dados aí. Então ele fica tá todo mascarado aqui. No caso de vocês, vai ter o nome do seu cliente aqui, né, o nome do vendedor, o nome do fornecedor, o nome do produto. Vai estar tudo certinho conforme os seus dados. E aproveitando, né, nessa questão aí de dados, o relatório, esse aqui eu estou mostrando, ele está publicado na nuvem, né, de forma pública. Então aqui é só para demonstração, então todo mundo vai ter acesso a esse link, todo mundo consegue acessar esse relatório para entender como que ele funciona. Mas no seu caso, num relatório oficial, vamos dizer assim, ele vai estar publicado na nuvem, só que de uma forma segura. Só você vai ter acesso, você vai logar com e-mail e senha da Microsoft, né? E aí só você vai ter esse acesso, ou só para quem você der esse login e senha que vai conseguir acessar as informações do relatório, tá?
Então aqui é só um exemplo, né? Um relatório está publicado de forma pública, que então todo mundo vai ter acesso para acessar, mas no seu caso vai ser bem seguro aí e sigiloso, tá? Então aqui, por exemplo, esse faturamento aqui de total, 5.240.000, quanto representou, quais foram os melhores clientes? No caso aqui o cliente tal, vai ter o seu faturamento aqui, o próximo cliente, e assim vai cliente por cliente. A gente consegue colocar aqui só os top 10, top 5, top 20, enfim, fica, né, a critério de cada cliente. Aqui eu coloquei o faturamento de todos os clientes, então ele vai descendo aqui, né, conforme eu vou rolando o mouse, para cada cliente e o valor faturado. Lembrando, no caso aqui, 2022. Mesma coisa aqui para tipo de pagamento, ticket médio. Se eu for ver o comportamento do ticket médio de janeiro até dezembro, como ele se comportou, a gente vê aqui que março foi o melhor ticket médio, né? Então aqui eu consigo mostrar qual foi o faturamento, quantos pedidos tiveram no mês de março, qual foi o ticket médio do mês de março. E aqui, como eu vou parando, né, mês a mês, ele vai me dando a informação de cada mês, né, o seu ticket médio, quantidade de pedidos. Então é bem interessante, tá, pessoal? E quando eu clico aqui, por exemplo, nesse cliente aqui, vamos imaginar que seja o seu cliente fulano de tal. Eu vou clicar nessa barra dele aqui, todo o relatório vai responder agora para esse cliente. Ó. Então aqui, esse cliente 7404 aqui teve 38 pedidos, o faturamento total foi 605, o ano passado ele me comprou 191, então eu tive um aumento, né, aqui expressivo de 216% de vendas para esse cliente. O custo que eu tive com esse cliente foi 416, né? Foi 68% sobre o faturamento, né? Então é um custo relativamente alto aqui. O período anterior, qual foi o meu custo? Então eu tive um aumento expressivo também aqui no meu custo em relação a esse cliente, porque também eu tive um aumento expressivo nas vendas, né? E também o lucro. Então quando eu vou clicando no cliente aqui, todo o relatório se volta, né, para esse cliente clicado. A mesma coisa acontece se eu clicar aqui na forma de pagamento. Então todo esse faturamento aqui, boleto foi 3,7 milhões. Se eu clicar aqui na barra de boleto, todo o faturamento todo o relatório, desculpa, vai se comportar olhando só a condição de pagamento boleto, né? Então ele fica tudo dinâmico, né? Conforme eu vou clicando aqui, ele vai respondendo para mim aos meus filtros, né? Na página 2 aqui eu vou ter, por exemplo, o detalhe desse faturamento. Então eu vou clicar aqui, eu vou comparar com outros tipos de gráficos e tabelas, né? Então eu vou ter aqui filtros também para estar mostrando esse faturamento. Então, por exemplo, aqui eu estou na empresa 1, o ano de 2022. Não filtrei nenhum vendedor, não filtrei nenhum grupo de produto, nenhum cliente. Então, todo o meu faturamento aqui. Aqui a gente fez um comparativo do faturamento e o período anterior. Então a gente olha aqui que o faturamento no mês de março foi bom, já o ano passado, nesse período aqui, agosto, foi melhor do que o agosto desse ano. Então a gente consegue fazer comparações aqui, né, mês a mês, período por período, onde foi melhor, onde foi pior, para você tomar suas decisões, né? Qual é o mês que dá mais faturamento, de repente você tem um faturamento sazonal aí, né? Então você consegue analisar qual o melhor período, qual o produto que eu tenho que talvez trabalhar uma promoção, trabalhar um preço legal, né? Então posso estar também descendo esse gráfico aqui a nível de dias, né? Então ele vai mostrando aqui dia por dia, mês por mês, ou eu posso estar só no nível de ano, vou subindo aqui, trimestre por trimestre, ano por ano, desculpa, aqui ó, trimestre, né? Mês e dia, quais são os melhores dias, ó. No caso aqui o melhor dia coincidentemente é o dia 15, né, no ano passado e nesse ano. Já o ano passado aqui, no dia 24, o ano passado foi melhor do que o desse ano. Então você consegue fazer comparações aqui, né, de períodos, né, de acordo com cada gráfico que você filtrar aqui. Mesma coisa aqui, eu coloquei um top 10 de cliente, então aqui eu já separei meus 10 melhores clientes, né, no caso do ano de 2022 da empresa 1. O melhor cliente foi esse, o faturamento dele foi esse daqui, o segundo foi esse, o terceiro foi esse, e assim por diante, né? E aqui a gente colocou um geral, né? Uma tabela geral aqui, de ano por ano, mês por mês, e se eu quiser chegar no nível de dia, eu vou clicando aqui também, vou ter o faturamento diário, né? No caso aqui de janeiro de 2022, ou eu posso ver aqui o nível de mês, ou eu posso subir aqui o nível e ver só o nível de ano, né?
Como eu estou aqui com 2022 filtrado, eu estou olhando aqui mês a mês, né, quantos pedidos tiveram, qual foi o faturamento, né, no caso de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, né, vou mês a mês aqui colocando o valor faturado. E aqui ele faz uma comparação com o período anterior, né, no caso aqui do ano anterior. Então, por exemplo, aqui em maio, eu tive 100 pedidos que deram um total de 565 mil. Já em maio do ano passado eu tive 286 mil. Então eu tive um aumento, né, em maio para maio, de ano para ano. Nesse caso aqui de 97%. Já em junho, esse ano faturou menos do que junho do ano passado. Em julho, esse ano faturou mais do que o ano passado, né? Então você consegue ir comparando aqui mês a mês, né, em relação ao período anterior e também outros períodos, tá? Isso aqui são exemplos, a gente pode fazer outros tipos de comparações também. Ticket médio, mesma coisa, qual foi a variação aqui do ticket médio mês a mês, qual foi a variação do custo, do lucro, né, e da minha margem, como ela se comportou mês a mês perante aos meus custos, tá? Nesse outro gráfico aqui a gente tem um gráfico acumulado, então eu consigo vir olhando, né, o meu acumulado do ano para comparar com o ano anterior. No caso aqui, como a gente está falando de ano fechado, né, a informação fica um pouco estranha aqui de analisar, mas no caso você vai estar olhando o seu ano atual aí e comparando com o ano passado. Então você vai ver se você está melhor, se você está pior em relação ao ano passado, né? Ele vai dando um acúmulo aqui, ó. No caso aqui as barras mais escuras aqui é o meu acumulado atual e aqui a barra roxinha aqui é o acumulado atual do ano passado. Então a gente vê aqui que ele andou, esse ano foi maior o faturamento, mas a curva, né, de acúmulo, né, ela foi bem parecida, né, entre os meses aqui. Mas isso aqui fica legal analisar quando você está no ano atual, né? Como essa informação aqui é uma informação, são dados fictícios, eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu ver aqui, 2023, eu acho que eu não tenho dados aqui de 2023. Não tenho. Eu tenho dados até 2022. Então a gente consegue olhar aqui, né? Por exemplo, quando eu tiro todos os filtros, ó, ele vai separar aqui por ano, ó, 2021, 2022 e 2023. Então no seu caso aqui você vai estar olhando, né, o seu 2023 e comparando com o ano passado, se está melhor, se está pior, qual mês que foi melhor, qual mês que foi pior, para tomar essas decisões, né? Aqui em cima a mesma coisa, eu consigo estar filtrando qual é a empresa que eu quero ver esse número, qual é o período, aí eu vou mostrando aqui o acumulado atual, qual foi o acumulado anterior, e a mesma coisa aqui, mês a mês, né, dia por dia, como que está o comportamento do faturamento acumulado. Aí, como eu falei lá no começo, ó, a gente está olhando aqui nesse faturamento, no caso dessa base de dados, pedidos de venda, mas eu posso estar olhando aqui somente as notas fiscais. Então eu consigo fazer uma comparação de quanto foi faturado no pedido de venda, no período, e dessa quantidade de faturamento, quanto foi nota fiscal. Nessa página aqui não está sendo feita essa comparação, tá? Quanto foi o faturamento real versus o fiscal, mas é possível também estar fazendo. Então aqui esse gráfico é praticamente o mesmo, né, do outro, só que focando para a parte de nota fiscal. Então quanto foi o meu faturamento de nota fiscal da empresa 1 no ano de 2022, comparando com o ano anterior, né, se teve um aumento, se teve um decréscimo. Mesma coisa custo, mesma coisa lucro, faturamento por cliente, né, no caso aqui nota fiscal, nota fiscal por CFOP, nota fiscal por produto, qual foi o produto que mais teve faturamento. Então a mesma coisa, se eu clicar aqui no produto X aqui, todo o meu relatório vai responder agora para esse produto. Então eu estou olhando aqui, esse produto teve 253 notas fiscais, somaram 1.598.000, o ano passado foi esse valor aqui. Quem foi o maior cliente comprador desse produto foi o terceiro cliente aqui. Os CFOPs de venda desse produto foi o 502 e o 602 e assim vai, né? Conforme eu vou clicando no relatório, nas barras, ele vai filtrando esse relatório. Mesma coisa aqui o detalhe das notas fiscais, né? Praticamente a mesma coisa do pedido, né? Qual foi o comportamento da nota fiscal do ano atual comparando com o período anterior. E aqui, né, uma tabela com dados mais detalhados aqui, né, mês a mês, quanto foi o total, comparando com o período anterior, qual foi o custo, qual foi o lucro, margem, quanto foi de IPI, ICMS, ST, pode estar somando aqui
todos os impostos, né, que você possa ter aí para fazer um comparativo, né, o imposto que está aumentando, diminuindo, enfim. Nessa outra página aqui, nós temos uma análise de ponto de equilíbrio, tá? Isso daqui foi feito baseado num pedido de um cliente que está usando os gráficos e qual é a forma dele calcular, né? Por isso que eu falo, cada um vai ter a sua forma específica de cálculo, né? No caso, esse cara aqui queria que o ponto de equilíbrio, ele já tinha essa planilha em Excel, né? E a gente jogou essa lógica aqui para os dados do sistema. Então, para ele, o ponto de equilíbrio dele, a gente tem que olhar as últimas despesas pagas, né, o que foi pago de despesas dos últimos 90 dias. Aí a gente divide esse valor de despesas pagas nos últimos 90 dias pelos dias úteis dos últimos 90 dias. Então aqui, quando eu estou em 2020, na empresa 1 aqui, em 2022, olhando em maio de 2022, né, lembrando que aqui são filtros de mês e ano. Então, se eu estiver olhando aqui, se eu estiver em 2022 olhando maio, ele vai estar olhando as últimas despesas, né, de maio para trás, os últimos 90 dias, e vai contar quantos dias úteis teve e vai me dar um ponto de equilíbrio diário, né? Então, para mim pagar todas as minhas despesas, enfim, na média aqui, eu preciso vender 31.738 por dia útil. Esse seria o ponto de equilíbrio. Aí a gente transforma isso em meta mensal, né? Ou seja, eu pego o ponto de equilíbrio dele e aí eu vejo já no mês atual quantos dias úteis tem. Então, no caso aqui, 31 vezes 22 dias daria uma meta desse mês, né? No caso, nesse mês de maio aqui, ela vai ficar em 698. E aí a gente vai fazendo uma comparação aqui, ó, dia por dia, né? No mês atual, quanto que ele está em relação à meta. Então, por exemplo, aqui no dia 2 de maio, foi vendido 574, foi só 16% da meta, então foi um dia ruim. No dia 3 aqui, já foi vendido 68.950, então já foi 217% da meta, então ele vai dia por dia aqui me trazendo, né, o faturamento e isso comparando em relação à meta, se foi acima, se foi abaixo da meta, né. E aí eu vou fazendo um acúmulo aqui, ó, um acúmulo mensal, aí aqui ele vai acumulando mês a mês e vai subindo aqui o meu ponto de equilíbrio, a minha meta, vamos dizer assim. Então eu vou vendo aqui que a minha meta começou obviamente baixa, né, no primeiro dia do mês, ela foi subindo, ela foi aumentando aqui. Nesse caso desse mês de maio eu não consegui bater a meta, então aqui a minha meta mensal era 698.256 e o valor faturado foi 565.131, ou seja, eu bati 80% da meta. Já se eu pegar aqui, vamos pegar um mês que talvez tenha batido aqui, ó, abril, por exemplo. Se eu pegar o mês de abril de 2022, mesma coisa, ele fica todo dinâmico, né? Quando eu estou olhando em abril de 2022, o meu pagamento aqui nos últimos 90 dias já é um outro valor, o meu ponto de equilíbrio diário já é um outro valor e a minha meta mensal, né, perante a isso também já é um outro valor. Então aqui, mesma coisa, ó. Teve 19 dias úteis nesse mês de abril de 2022. Nos últimos 90 dias úteis, nos últimos 90 dias nós tivemos 63 dias úteis. E aí a gente achou aqui o ponto de equilíbrio. E aí eu vou começando a entender qual foi o dia que eu já atingi o meu ponto de equilíbrio. Qual foi o dia que eu já cheguei na minha meta, vamos dizer assim, né? Então nesse caso aqui no mês de abril de 2022, no dia 19 eu já superei a minha meta, né? No caso era 100%, no dia 18 eu estava com 85% e já no dia 19 teve uma venda muito boa aqui e ela já atingiu minha meta em 120. Então do dia 19 para frente eu já estava com a meta batida. Então ele vai acumulando aqui dia por dia quanto que foi o faturamento e além disso dia por dia o faturamento do dia versus a meta daquele dia, né? Então no caso aqui do mês de abril, a meta foi batida em 143,5%. Tá? É bem legal essa análise, tá, pessoal? Mas aí, como eu falei, cada empresa, né, tem a sua lógica, a sua forma de calcular o ponto de equilíbrio. Mas nesse caso aqui foi usado essa lógica que foi passada pelo cliente e a gente jogou ela dentro do relatório. Depois, nesse outro gráfico aqui, a gente tem cobertura de clientes e de produtos, né? Então, em relação à minha carteira, né, quantos clientes eu tenho ativos na empresa 1 no ano de 2022, então eu tenho 5.272 clientes ativos. Quantos clientes eu atendi
da minha carteira, no caso em 2022 eu atendi 378 clientes da minha carteira. Isso me deu uma cobertura de 7% dos meus clientes, ou seja, eu posso estar olhando aqui que eu tenho que trabalhar mais a minha carteira, ver por que esses outros clientes não compraram, né, ou o que está acontecendo. E a mesma coisa com produtos, ó, eu tenho aqui 1.353 produtos ativos e eu tive uma cobertura de 13% só vendi 188% dos produtos, 188 produtos, né, da minha carteira de 1.353. Então pode ser, você olhando aí, que você tenha produtos que não está compensando ter na carteira, de repente você tem no estoque. Eu vou mostrar um outro próximo gráfico ali que a gente vai mostrar o estoque também. Então é uma análise bem legal, a gente vai começar a entender aqui, mês a mês, quantos clientes eu tive de cobertura, né, naquele mês. Então aqui foi uma cobertura bem igual, né, vamos dizer assim. Mês a mês eu atendi praticamente o mesmo número de clientes, a não ser o último mês aqui, que foi bem pouco, tá? Mesma coisa produtos, ó, minha cobertura de produtos, e aqui de novo a gente colocou aqui os top 10 clientes e os top 10 produtos aqui de faturamento. Olhando aqui, se eu estou na empresa 1, posso vir aqui e falar, não, agora eu quero ver essa informação em todas as empresas. Então ele já respondeu aqui para todas as empresas. Não, agora eu quero ver só a empresa 2. Clico aqui, vem só para a empresa 2. A gente vê que a empresa 2, ó, o faturamento, a cobertura foi menor no caso de clientes e praticamente igual na cobertura de produtos. Então é bem legal essa análise aqui. A parte de estoque também, a gente tem aqui um estoque valorizado, né? Então a gente pega o grupo de produtos, qual é o maior grupo que tem, né, no seu estoque aí, o custo desse grupo, qual é o valor de venda, né, desse grupo de produto, a margem que você tem em cima desse grupo de produtos. E aqui a gente vem separando produto por produto, qual é o custo, qual é o preço de venda, qual é a margem, né? Pode ter também aqui uma coluna de quantidade, né, se você quiser conferir o estoque de cada produto. Então aqui olhando, né, nesse gráfico aqui, eu posso olhar que o meu estoque hoje, eu tenho parado aqui 124 mil, né, em relação ao preço de custo, e o preço de venda 132 mil, ou seja, se eu vender todo o meu estoque nesse momento, vai me dar uma margem aqui de 7.700, tá? Depois aqui nessa outra página, a gente está analisando contas a receber, de uma forma geral, né? Por exemplo, todo o total de contas a receber, o total de contas a receber vencido, o total de contas a receber em aberto, o total de contas a receber por cada cliente, né? Quanto representa cada cliente do contas a receber da empresa. E aqui o contas a receber comparando com o período anterior. Então tem aqui o meu contas a receber no período atual comparado com o anterior. A gente pode ver que ele vem crescendo, né? E aqui também, igual lá da nota fiscal, uma tabela, né, colocando aqui mês a mês, qual foi o total de contas a receber. No caso aqui eu estou olhando 2022, março de 2022, qual foi o total desse período anterior. Então eu tive um aumento aqui, né, em relação a março de 2022, em relação a março de 2021, tive um aumento de 54%. Quanto que eu tenho de conta a receber em aberto, mês a mês aqui, e quanto que eu tenho de conta a receber, no caso aqui baixado. Total de contas a receber por cliente, aqui eu estou enxergando, né, quem são os melhores clientes aqui, no caso do financeiro. E depois eu posso estar analisando o que eu tenho vencido, né, vencido em aberto, ou seja, até a data de hoje, de contas a receber que não está baixado. Então eu posso estar analisando aqui a minha inadimplência, qual é o cliente, né, quanto ele tem vencido. Posso estar organizando aqui do maior para o menor. Então o cliente X aqui tem 259 mil em aberto. Então aqui, né, cada cliente, quanto que cada um tem em aberto, quanto cada um representa, né, dessa inadimplência, né, e o total de títulos vencidos aqui, no meu caso 677. Então eu posso estar passando aqui para o pessoal da cobrança correr atrás desses clientes, né, que tem dinheiro parado aqui vencido, né. Contas a pagar, a mesma coisa, pessoal, só muda o conceito, né, no caso aqui contas a pagar, total de contas a pagar, quanto que teve no período anterior, o que eu tenho de aberto, qual foi a variação do meu contas a pagar, o meu contas a pagar por fornecedor, né, qual é o fornecedor que eu mais tenho comprado, quanto que eu tenho
de contas a pagar desse fornecedor. Mesma coisa do vencido, né, os títulos vencidos, eu posso estar olhando aqui por fornecedor, estar negociando com cada fornecedor, do maior valor para o menor valor, qual é o fornecedor que eu tenho mais títulos em aberto para negociar, né? E aqui, se eu vier nesse nível aqui, eu posso estar olhando documentos individuais, né? Qual é o documento, qual é a data de vencimento e o valor desse documento, né? Por exemplo, aqui do fornecedor 222, eu tenho documentos que venceram 26/9/2022, foi esse documento que deu esse total. Tem documentos que venceram dia 10/9, 13/9, 17/9, tá? Então isso aqui são documentos vencidos e não baixados. Se eu clicar aqui, no caso de 17/9, vou estar olhando só os números do dia 17/9. Se eu clicar aqui mais detalhado, qual é o documento que venceu dia 17/9. Tá? Então é possível analisar bastante coisa aqui no mesmo relatório. E depois aqui, por último, nesse caso aqui, o movimento bancário, né? O saldo bancário, quanto que eu tenho em cada banco, qual é o saldo de cada banco. Eu posso estar olhando aqui por um determinado período, né? Qual era o meu saldo, né? De um determinado período, e cada banco, né? Quanto eu tinha de saldo, quanto que eu tenho de saldo, olhando só de um banco, só do banco A, banco B, o banco C. Dentro do banco, né? Eu posso estar olhando aqui as movimentações ano por ano, mês por mês, dia por dia, e aí vim analisando, né, qual era o meu saldo, quais foram as movimentações. Então é isso, pessoal. Aqui a ideia foi mostrar de uma forma geral esse relatório aqui e mostrar que é possível fazer também com seus dados e no caso a sua visão, né, o que você quer enxergar, o que você quer analisar, o que você quer comparar de dados, né. Por exemplo, aqui não foi mostrado vendas, né, por vendedor. Se eu chegar aqui no meu faturamento detalhado, eu posso estar comparando. Por exemplo, aqui eu quero só as vendas do vendedor X, só as vendas do vendedor Y, ou ter uma página somente de comissões, né? Então posso estar comparando qual é o melhor vendedor, que vendedor que não está se saindo bem nas vendas, né? Enfim, cada cliente, né, tem a sua forma de querer analisar, né? A gente vai estar discutindo com cada um de vocês o que é informação relevante para vocês e como a gente pode estar ajudando a mostrar essas informações de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais fácil aqui de ser visualizadas, né, via gráficos. E o importante, que eu não lembro se falei no início, isso aqui você consegue acessar da onde você estiver. Então você não precisa estar na sua empresa, você não precisa estar na sua rede para estar acessando esse relatório. Você pode acessar do seu celular, do seu tablet ou de qualquer computador. Desde que você logue na conta da Microsoft, você já vai ter acesso a esse relatório detalhado, tá? Eu vou estar à disposição de vocês, pessoal, no meu WhatsApp, no meu e-mail, né? Se vocês quiserem estar agendando uma apresentação mais detalhada, uma análise mais detalhada com os dados de vocês, a gente pode estar agendando e fazendo aí um levantamento, né, do que pode ser feito no caso dos dados de vocês, para a gente disponibilizar para você também esse relatório, tá bom? Obrigado pela atenção aí até agora.